Deus, aleluia. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Amém? Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai fiel, que eu vejo diminuir sobre a crescer. Tome essa mensagem em tuas mãos, que eu possa abençoar poderosamente. Que a tua revelação, teu Espírito venha descer sobre nossas vidas e a graça do teu Espírito Santo venha ser conosco nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus santo e poder e glória. Amados irmãos, essa palavra vai nos dizer ao tema Isaías 40, 22, que nós devemos olhar para Deus. Porque olhar para Deus crendo na existência de Deus. Você tem que crer na existência de Deus. Quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que buscam. Todo aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Se você serve a Deus, você tem que crer que Ele existe. Tem muitas pessoas que, quando se encontram em momentos difíceis na vida, mesmo já experimentados na fé, eles duvidam do operar de Deus. E Deus falou que o mundo é mau e que as pessoas que habitam sobre o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Geralmente, o cristão ele será provado pelo mundo. As afrontas na vida cristã, as perseguições, as humilhações, tudo isso faz parte se você escolhe o caminho bom de Jesus. Porém, muitas pessoas, quando se encontram nessa fase, nesse momento, elas escolhem desistir, escolhem desanimar. É nesses momentos que você tem que olhar para esta palavra, Isaías 40, 22, e entender que Deus está sentado acima do globo terrestre. E Ele vê os homens como gafanhotos. É quando o problema parece maior do que você.
É quando as adversidades, o gigante parece que não tem como derrotá-lo. Mas aí eu vejo essa palavra em Isaías 40, 22, eu entendo que Deus é maior do que qualquer problema aqui na terra, e que Ele está sentado e os homens são como gafanhotos. Qual tem sido o teu problema? Qual tem sido o teu gigante? Deus é maior que esse problema. O problema é que quando surgem as adversidades, nós escolhemos desistir, nós escolhemos parar, nós escolhemos negar a Cristo. Mas a adversidade, você tem que servir para que você venha olhar para o alto e venha ver de onde vem o teu socorro. Porque o meu socorro, aleluia, estou olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Tem muitas pessoas que Deus ele vai colocar situações de fé na vida dela, de fé na vida dele. Só que Deus, Ele não se agrada de que você venha ver tudo para crer, mas que você venha crer para ver. Não tem como alcançar alguma bênção se você não crê. Mas se você quer alcançar alguma bênção vendo para crer, você não alcançará. Tem pessoas que não alcançam com Deus e desanimam, esmorecem, vão esmorecer na fé. Por quê? Porque para alcançar com Deus é preciso ter uma atitude de fé e não uma atitude que você tem que ver para tomar atitude. Com Deus é diferente. Com Deus você não está vendo, mas você está crendo na provisão, crendo no milagre, crendo na bênção. Porque o povo não estava vendo a terra prometida, mas estava no deserto. Mas no deserto havia pão e havia água. Se está deserto, mas está tendo pão enviado por Deus, está tendo água. Que água é essa? Que pão é esse? É o pão que sustém, é o pão que supre, é a água que supre, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele suprirá todas as suas necessidades em glória. A presença dEle é o pão, a presença dEle é a água, a presença dEle é a vida, a presença dEle é a fartura de alegria. A certeza que Deus está nesse ministério é que não falta pão, é que não falta água. Que pão é esse? Que água é essa? João 6,35: aquele que vem a mim nunca terá fome, porque eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca terá sede, porque Ele é a água da vida. Aleluia! Aquele que crê no Senhor, rios de água viva dele jorrarão. Porque tem pastor que não tem palavra, tem pastor que você vai lá, o pastor que dia que você vai pregar, o senhor vai pregar, não tem nenhuma revelação, não tem palavra. Por quê? Porque o pão é estável. Para ter pão, revelação do céu, tem que estar ligado no trono. Aleluia! Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Você está entendendo? Tem pessoas que não vai alcançar aquilo que Deus quer, porque
a pessoa não creu na palavra. Deus não te mostra, não te dá tudo mastigado. Deus te dá a palavra. Se você crer na palavra, você verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta: Marta, tira a pedra. Disse para eles: tirem a pedra. E disse para Marta: se você crer, tu verás a glória de Deus. Deus te dá uma palavra. Ele disse para aquele homem: vai, o teu filho vive. Ele creu na palavra. Ele disse para aquela mulher: vai, a tua filha está liberta daquele demônio. Ela creu naquela palavra. Ele disse para Pedro: Pedro, lança a rede lá direito do barco. Ele creu na palavra. E a rede encheu de peixe. E o barco quase foi a pique. A nudez não pode nos separar do amor de Deus. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão, aleluia, falar mentira ao vosso respeito. Mas ele disse: quando isso vos acontecer, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Sai daí, em nome de Jesus. Você precisa, no meio do teu problema, no meio do teu gigante, no meio das adversidades, olhar para aquele que vive eternamente. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Se o homem manda você desobedecer a palavra, não obedeça. É preferível olhar para o alto. É preferível olhar para aquele que está sentado no trono. Quando Deus falou: abre o ministério, estávamos 6 meses orando no vale, jejum, oração, pregando na internet, subindo um monte, buscando as igrejas. E veio a minha palavra do Senhor no momento que eu estava desacreditado no ministério, de abrir uma porta para o Senhor. E veio a minha palavra no Salmo 132, a qual eu estava tendo descanso, por causa que Deus queria um santuário, um ponto de pregação. E veio a minha palavra que eu precisava ouvir, a qual eu nunca tinha lido na Bíblia. Porque a revelação de Deus é assim, ela vem até você. Às vezes você já passou por aquele salmo, mas quando é revelação, Deus abre os seus olhos. E veio a mim Salmo 132: não acharei descanso para as minhas pálpebras, enquanto não achar repouso para a presença e a arca do Senhor. Aquela palavra, ela veio como uma chave, ela veio como uma revelação, e ali eu acreditei naquela palavra. E quando eu acreditei naquela palavra, eu não tinha lugar para, aleluia, abrir a igreja, eu não tinha, aleluia, recurso suficiente, mas Deus me mostrou e me guiou até aqui, e eu não tinha certeza que ia aguentar, aleluia, um ano. Para mim, eu ia conseguir 3 meses, a meta era conseguir 3 meses pregar aqui o evangelho, aleluia, nesse ponto comercial. Mas Ebenezer, Deus nos sustentou até vencer o contrato, e tem nos sustentado até agora, porque eu confiei na sua palavra. E isso nós vivemos de fé e não por vista. Você tem que crer naquele que te chamou, naquele que é galardoador, naqueles que o buscam. E nós devemos buscar o Senhor e crer que Ele existe.
existe. Você tem que crer que o Senhor existe e que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele disse: vai ter luta, vai ter invejoso, vai ter gente querendo matar a fé, vai ter gente querendo manchar o ministério, mas a unção despedaça todo o jugo, a unção quebra o jugo. A palavra do Senhor, ela é fogo e martelo que esmiuça a pedra. Quem crê agora, Deus? Aleluia. Porque quem está em cima não quer ajudar quem está embaixo, mas o Senhor é o Deus que abate o soberbo e exalta os humildes. Ele abate os poderosos, destrona os reis, faz descer a sepultura e faz tornar dela, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que o medo atrapalha elas de serem felizes. Jesus pega o barco e chama os discípulos. Vamos atravessar esse mar. Mas eles olharam e eles iam de encontro à tempestade. Enquanto muitos estavam correndo da tempestade, eles estavam indo de encontro à tempestade. E Jesus pegou o barco e eles falaram: Senhor, mas nós vamos de encontro à tempestade. E Jesus pegou o barco e entrou com eles. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E a tempestade estava grande. E eles acordaram, e Jesus ali dormindo, eles disseram: será que Ele não se importa? Porque estamos quase perecendo nessa tempestade. E Jesus acordou então e disse: acalma vento, acalma a queda de mar. E apenas com a palavra dele o mar se acalmou, o vento se acalmou. E Jesus disse: homens de pequena fé. Porque às vezes Jesus vai permitir você passar pelo mar, pela tempestade, pelo deserto, pela prova, pela humilhação. Mas o importante é você olhar para Jesus no barco e dizer: Ele está no controle. Comece a olhar para Deus. Porque se você está na fé, não faz mal ao próximo, aleluia, e coloca a palavra no teu coração, Deus está com você. Ore para Deus no meio do teu problema, no meio da tua luta, porque Ele te honrará para a glória de Deus, Deus Santo de poder e glória. Se eles tivessem medo, eles não iam passar para outra margem. Para passar para outra margem, você tem que vencer o medo. Você tem que vencer a incredulidade. A incredulidade, ela te paralisa. O medo te paralisa. Mas quando você olha para Deus, você se movimenta. Porque quando ninguém acredita, Deus acredita. Quando todo mundo fala que não vai dar certo, não pode, Deus olha para você e diz: eu te amo e eu te prometi, e é para você ir avante e prosseguir, para Ele deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo avante para o alvo que o Senhor me prometeu. Se você olhar para a multidão vai tentar te paralisar. Se você olhar para as pessoas vão tentar matar o teu sonho, mas você tem que olhar para o alto, de onde vem o meu socorro, do Senhor. Tem a palavra? Vai. Vão dizer para você que para você não ir. Vou dizer para você ficar onde você está, parado, paralisado. Mas nós temos que evoluir.
A única coisa que você não tem que concordar é com o pecado. Mas o mundo evolui, a vida cristã evolui. Ele disse: é necessário que vás crescendo em Cristo. A única coisa que não pode mudar é o pecado, falsidade, mentira, fazer mal ao próximo. Porque o que é de fato pecado? Pecado é aquilo que faz mal para você. Pecado é aquilo que faz mal para a tua vida. A Bíblia é um conselho de Deus que nos ama. É um pai que te dá um conselho. É um pai que te dá uma direção. E aí você não entende por quê. Mas lá na frente você vai entender. Então Deus fala: ó, não pratique a mentira. Por quê? Porque a mentira pode causar dano para você, uma pessoa. Você pode mentir, aquela mentira pode voltar contra você. Não pratique a prostituição. Por quê? Porque a prostituição causa laços afetivos. E uma pessoa pode não aceitar perder você por causa do laço afetivo e pode te fazer mal na tua vida. Tudo que Deus faz não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Tudo que o pecado vem para a tua vida não é para o teu bem, é para o teu mal. Então o que de fato é pecado? É aquilo que te faz mal. É isso que a Bíblia repreende. Por que ele não manda embriagar-se? Porque você embriagado vai sair falando um monte de coisas e pode te gerar problema. Os pensamentos Deus repreenderá. Você não fala tudo o que pensa, porque te gerará danos. E Deus, ele repreende os nossos pensamentos, os maus pensamentos. Cuidado, porque o pensamento também fala. É possível você controlar os teus pensamentos para agradar a Deus. Deus repreende quando falamos mal quando pensamos mal dos nossos companheiros. São os nossos amigos. Então a palavra de Deus é essa: que você venha olhar para Deus. Davi, no meio daquele vale, aquele gigante, não olhou para a armadura de Saul, olhou para Deus. Josafá, no meio daquela situação, quando a multidão estava vindo contra ele, ele não olhou para o desespero nem para o medo, ele olhou para Deus. Eliseu, quando estava no monte com Geazi, o exército da Síria parou lá embaixo. Eliseu não olhou, aleluia, para a dúvida, para a incredulidade, para o medo. Ele olhou para os carros e cavaleiros de fogo de Deus que estavam com ele no monte. Na tua diversidade, no teu problema, naquilo que diz não para a tua felicidade, você vai olhar para a carne ou para o lado espiritual. Se você for do Espírito, você compreenderá e romperá em fé. Mas se você for carnal, você não conseguirá vencer e alcançar e passar para outra margem. Para passar para outra margem é necessário estar em espírito, é necessário estar com a visão espiritual. Deus Santo e poder e glória, e estar com a visão de Deus na tua vida.
Você está entendendo esse mistério? Se eu ficasse olhando para a diversidade e não abrisse ministério, não pregava aqui um ano. E quantas vidas nós temos alcançado através da internet? Quantas vidas nós temos alcançado? Quantas vidas nós temos alcançado, meus irmãos? Através da evangelização. Você está entendendo? Todo dia você pode ir nas redes sociais e você encontrará uma palavra revelada por parte do nosso Senhor Jesus Cristo a esse vaso, pequeno vaso, não para a glória seja minha, mas para a glória seja de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Paulo, em meio às adversidades, em meus impedimentos, ele sabia que operando Deus, quem impediria? E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em meio às adversidades, em meio aos nãos, Paulo, ele sabia, acreditava na palavra de Deus. Ele dizia: a palavra de Deus não está presa, eu estou preso, mas a palavra de Deus continua libertando, curando, e as cartas do nosso Senhor Jesus Cristo ainda conseguem chegar ao coração, em nome do Senhor Jesus. Deus Santo e poder e glória. Então tem pessoas que desprezam os teus começos. Tem pessoas que desprezam, mas hoje você pode estar por baixo, amanhã você pode estar por cima. O mesmo Adonias que desprezava Salomão foi o mesmo que Salomão cortou. Então vigia com quem você está mexendo aí. Vigia com quem você está, aleluia. Porque você não sabe o que essa pessoa vai se tornar amanhã. Você está mexendo com essa pessoa, você não sabe se vai se tornar um traficante. E depois vai se vingar de você. Vigia na terra. Você está fazendo esse homem de bobo. Você não sabe, aleluia, o dia de amanhã. Deus já tem te falado para você parar de brincar com as pessoas. Vigia na terra. Santo Deus poderoso, Deus tremendo. Então essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, aleluia, e dizer que não tem evangelho sem luta, não tem evangelho sem tempestade. Mas aí nessas provações que o mundo nos impõe, que as pessoas nos impõem, você deve olhar para Deus. É nesse momento que você tem que ter fé. Porque, meu irmão, minha irmã, se você quer seguir com Cristo, sem a visão espiritual, você não vai alcançar coisa alguma. Tiago capítulo 1. Todo aquele que duvida não alcança coisa alguma. Então, se você, fica ligado, se você quer a bênção de Deus, quer alcançar a promessa, quer
quer chegar na terra prometida, o diabo vai tentar matar a tua fé. O diabo vai tentar trazer incredulidade. O diabo vai tentar montar cenários, lutar e manchar, aleluia, glória a Deus, a fé de pessoas para interferir no cenário da promessa, na caminhada da promessa. O diabo vai tentar te desanimar pelo aquilo que você está vendo, pelo deserto, pelas lutas. Se você não estiver com o olhar espiritual, o olhar do céu, você não vai chegar na terra prometida. Para chegar na terra prometida é necessário estar em espírito e em verdade. Esquece isso de tudo tem que ser ouvir, tudo tem que ser da forma para as pessoas crerem, não. É quando o cenário está adverso. É assim que Deus vai pedir para você crer, é assim que Deus vai pedir para você acreditar. Mas Deus tem sustentado até aqui. Como está no deserto, como está, aleluia, lá e sobrevivendo. Como isso? Porque eles não, no olhar carnal, não tinha jeito. No olhar carnal, aquele povo no deserto não tinha como sobreviver. Mas no olhar espiritual tinha coluna de nuvem, coluna de fogo, maná. Você olhava para aquele povo, as vestes não desgastavam. Você olhava para aquele povo, habitando no deserto. Um povo a qual Deus tirou do Egito, matou o faraó, e habitando no deserto. Mas sabe por que muitos ali não desistiram? Porque tinham uma intimidade desenvolvida, uma proximidade desenvolvida com a presença de Deus. Por isso muitos não desistiram. Você só irá permanecer no caminho da fé e só irá permanecer com a visão espiritual se você estiver, aleluia, com a intimidade, com a proximidade, com a presença de Deus. Se você tiver a proximidade com a presença do Espírito Santo, pois com refrigério, primeiro a presença nos aquece, depois ela refrigera. Primeiro te aquece dentro da casa do Senhor, e quando você chega em casa, ela te refrigera. Você vem, sente a presença de Deus, do Espírito Santo te abraçando, oh glória. E quando você chega em casa, você diz como o salmista no Salmo 23, refrigera a minha alma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz sobre pastos verdejantes e descansar sobre águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Atos capítulo 2 vai dizer: arrependei-vos e crede no Senhor e recebeis o refrigério do Espírito Santo de Deus.
Esse é um mistério. Olhar para Deus. Já sofremos ameaça desse ministério para abrir essa porta. Mas nós continuamos olhando para Deus. Ele falou que era para ir avante, e nós fomos avante. Sabe o que acontece? Muitas pessoas têm a palavra de Deus para ir avante, mas elas preferem recuar. E Deus te chama para confiar na palavra. Você precisa confiar na palavra para seguir avançando. Porque o mistério do diabo é esse. Ele tenta impedir você. E você só passa avante com a palavra de Deus. Confiando, caminhando avante. A pessoa tem uma palavra. Aí o diabo vem, joga seta, fala mal, fica lá, estagnado. Não passa na barreira, no impedimento. Se tem a palavra, você segue a palavra e a palavra romperá a barreira, a muralha cairá por terra. Ele diz que tem que ser 7 voltas, 7 dias, então a muralha cairá por terra. Josué creu na palavra e a muralha caiu por terra. Quando Deus te der a palavra, segue adiante, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ilumina os meus olhos, a palavra de Deus. Você só receberá a salvação, a bênção, a promessa, se você crer na palavra. E muitas das vezes o diabo vai tentar entrar como impedimento, com ameaças, com medo, mas eu tenho a palavra, que é a espada do Espírito, aleluia, que corta com a espada de 2 gumes, que penetra o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Deus falou isso, você vai estar só, não vai alcançar nada. Isso acontece comigo, com você, com todos nós. Deus falou isso, tem que ir. Senão não alcança nada. Fica aí, murmurador, derrotado. Por quê? Porque o Pai já falou, vai, já te deu a palavra, mas você não creu. A pessoa fica murmuradora. Por quê? Porque não creu na palavra. Aí chega no final da vida, fica lá, nada deu certo, Deus me esqueceu, e nada aconteceu, cooperou. Por quê? Porque não creu na palavra. Tem que pegar a palavra de Deus, que Deus é Deus Jesus, e colocar em prática. Senão, vai ficar aí, reclamando, murmurando, e vai se rebelar contra Deus, vai abraçar os demônios, aí vem 7 e o estado da pessoa torna-se pior que o primeiro, mas Deus vai te dizer, creia na palavra. Creia na palavra. A pessoa estaciona, os demônios vão abraçando. Por quê? Porque não toma atitude na palavra. Os demônios vão abraçando, vão vencendo você, vão fazendo, aleluia, levando a tua alma, conduzindo para o inferno, porque Deus já te deu a palavra, mas o medo te venceu. Confia na direção. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus. Olhe para aquele que está sentado e vê os homens como os gafanhotos aqui na terra. Você vai ter um homem que diz que não
um gafanhotozinho perante Deus. Você tem promessa. Se está na fé, você não morre na mão do diabo, mas você está gravado nas palmas das minhas mãos, diz o manda de seu Senhor da tua vida. Se está na fé, você não morre antes da hora de Deus, mas você está na palma da mão. E pode uma mãe se esquecer do filho, ainda que essa se esqueça. Eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Porque eu tenho aqui você aqui, ó, gravado. Na palma da minha mão, diz o Senhor, para a tua vida. Mas para isso tem que se movimentar. Tem que crer na minha palavra, irmão de Deus. Tem que caminhar pela palavra. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus.